nós precisamos entender que o reino humano apresenta uma complexidade bastante grande. Não podemos usar essa expressão ET, né, como extraterrestre, de uma maneira, vamos dizer assim, generalista. Né, uma coisa mais, precisamos ter mais cuidado com isso. Eu sempre tenho divulgado esse gráfico, né, um gráfico que lentamente, eu sei, ele está ficando cada vez mais conhecido. Um gráfico que apresenta mais ou menos a estrutura do reino humano, mostrando que há um tronco central nesse reino, né? um grupo que divide o reino, vamos dizer assim, em duas grandes polaridades. Esse grupo chamado arquetipal, o arquétipo do reino, a equação complexa e completa do reino. E nós temos à esquerda e à direita grupos que são identificados com as polaridades mais e menos. Né? Aqui o grupo Zutzi, Hamad. Tem extraterrestre no pedaço. Você quer mudar alguma coisa aqui? Você quer tirar um deles? Ah, sei. E o grupo Ada, Hamad. A palavra Hamad pode ser traduzida como povo, mais ou menos. Tem um som forte aqui. Zutzi e Ada. São grupos positivos na medida em que interferem nos processos naturais. Eles são agentes que intervêm para a alteração dos processos cíclicos. E os grupos Ada, pelo contrário, são grupos que trabalham na manutenção, no sentido da cura, que é uma palavra muito empregada por eles, espaciais, mas com sentido mais amplo do que costumamos usar. Cura no sentido de higiene, limpeza, manutenção dos ciclos. Podemos representar todos esses grupos do lado de cá por uma onda. Quer dizer, eles trabalham no sentido da manutenção dos ciclos. Esse aqui, em decorrência dessa palavra, nós podemos representar por uma extravagância, isto é, um período em que as ondas, isto é, os ciclos apresentam comportamento anômalo, alterando o padrão vibratório de uma situação daqui para lá. Por exemplo, uma crise pessoal qualquer, um fato extraordinário numa vida. A vida costuma ter seus ciclos, mas eventualmente passa por transformações abruptas. Isso vale para civilizações inteiras, para uma pessoa, para uma família, para um grupo étnico, para um país e também para uma galáxia inteira. Todos os processos do universo, eles apresentam comportamentos, ciclos de transformação e, periodicamente, momentos particularmente graves, em que parece que toda a ordem estabelecida se desgoverna, para que venha mais tarde, depois, novamente, a entrar num outro patamar, num outro ciclo, mais regular novamente. Esse salto, um salto de consciência, um salto de espiritualidade, como você queira chamar, corresponde ao momento Zutzi, palavra que quer dizer mais ou menos extravagância. É uma tradução mais direta dessa expressão. Portanto, a criatura humana, do modo geral, ela se apresenta com essa estrutura. E nós temos aqui esse grupo, que é simétrico, vocês estão vendo aqui, tem dos dois lados, né? São os famosos intras terrestres. Né? Intra positivo, intra negativo. Esses grupos também são chamados de hierarquias solares, e essas aqui de hierarquias lunares. Não que sejam procedentes do Sol ou da Lua, nada disso. É uma questão de polaridade. Luz direta, luz indireta. Esse quadro, ele apresenta uma série de outros elementos que nós não vamos comentar aqui, mas precisamos compreender que esses segmentos daqui todos, daqui para lá, são alma grupo, isto é, as suas essências não estão individualizadas, enquanto o grupo arquetipal apresenta já a individualização como característica básica. Né? Examinando as essências de qualquer desses segmentos aqui,
nós vamos ver que elas apresentam apêndices, vamos dizer assim. Vamos representar aqui de uma maneira simbólica qualquer. Então, a essência de uma criatura aqui, isto é, o espírito de uma criatura, localizada fora desse tronco arquetipal, isto é, daqui para lá e de cá para cá, apresenta elementos agregados assim, satélites. No momento que a criatura desencarna, isto é, perde o seu veículo físico de manifestação, essas ligações se rompem. E esse núcleo aqui, com os seus terminais, recebem elementos que, vindo de outros núcleos, se agregam para compor, na verdade, uma criatura que, embora tenha o mesmo núcleo comum, apresenta unidades satélites diferentes, que vieram de um outro núcleo. E essa criatura aqui não é exatamente essa, ainda que tenha um núcleo em comum. Isso significa alma-grupo. Isto é, as criaturas são misturadas, elas não apresentam uma continuidade entre as diversas sucessões de encarnações. Já o grupo daqui, a sua essência ou seu espírito, já é uma estrutura fechada, não apresenta satélites. Portanto, no momento do desencarne, ele permanece como uma unidade indivisível. O indivíduo está completo e permanece completo. Essa é uma distinção gráfica simples, apenas para entender a diferença entre as criaturas que estão para aqui e para lá. Tudo isso aqui é reino humano. Esse tronco aqui, nós fazemos parte dele, porque somos seres individualizados já. Agora, há uma grande quantidade de criaturas que estão nos visitando aí, que pertencem, na verdade, a esses grupos de cá. Esses segmentos aqui são também chamados jinas. Jinas. E esses segmentos aqui, do lado de cá e do lado de cá, são chamados abissais. São seres das profundezas. Seres extremamente simples e grotescos, de alguma certa maneira. Lembram animais. Só aqui, nesse ponto, é que começam a aparecer criaturas bípedes, que andam em pé. E vocês notam também que eu coloquei um vazio aqui, outro aqui e outro aqui. Isso aqui são momentos de transmutação muito importantes, quando a criatura deixa de ser um abissal e passa a ser um jina. E esse momento aqui, quando ele deixa de ser um jina e passa para o tronco central do reino humano. Então a expressão extraterrestre é uma situação, é uma expressão que a gente precisa ter um certo cuidado para utilizar. E onde é que estão essas criaturas que eventualmente têm comportamentos estranhos em relação aos nossos interesses? Veja, entre os grupos intras e eventualmente alguns abissais que estão aqui assim, isto é, na iminência de saltar para a condição de jinas, existem criaturas de aspecto e de comportamento realmente muito estranhos. E que estão hoje na Terra sendo muito perturbados com as explosões nucleares que a gente tem feito, com contaminação de lençóis freáticos, porque eles habitam justamente as regiões subterrâneas da Terra. Se isso aqui é uma representação da Terra, se a gente fizer um corte aqui, nós vamos ver que a crosta da Terra, quer dizer, essa faixa próxima à superfície, ela é uma espécie de queijo suíço. Ela tem vazios que são muitas vezes conectados, apresentam ligações com o fundo dos oceanos, apresentam ligações com algumas cadeias de montanha, portanto, aberturas físicas para a superfície externa. E outras, às vezes, também não físicas. Esses povos, esses aqui e esses, habitam regiões subterrâneas da Terra. São conhecidos de todas as tradições herméticas, iniciáticas, esotéricas, ocultistas. E eles apresentam também uma característica curiosa. Ao evoluir aqui dentro de uma linha dessa, até chegar no topo daquele padrão, eles vão novamente descer e vão adotar um novo biotipo, isto é, uma nova característica física, e vão evoluir de novo aqui até chegar no topo, um pouco mais alto do que o patamar anterior. Chegando aqui, volta para lá. Muito bem. Mas há um trecho aqui desse tempo de evolução que não se dá na matéria.
Então ocorre o seguinte, você tem um intra, por exemplo, com aquelas características muito conhecidas, esses tipos muito conhecidos, os Greys, né, da ufologia, isso é um tipo intra, normalmente. Quando do lado de cá, eles apresentam um duplo afundamento de caixa craniana, os de cá não, apenas um afundamento nesse sentido, apresentam olhos grandes, às vezes até bastante grandes, né? Protuberâncias ósseas na cabeça, apresentam um número de dedos diferentes também. Aqui o grupo do centro sempre tem normalmente 5 dedos, alguns raríssimos casos com 6, mas normalmente 5 dedos. Esses aqui apresentam de 1 a 4, esses aqui de 2, eventualmente até 6 dedos. Os abissais têm de tudo, tem até com patas que lembram nadadeiras, né? Aqui você encontra criaturas que são marsupiais, que têm bolsas, como os cangurus. São todos, daqui para cá e de lá para cá, eles são hermafroditas, têm os 2 sexos. E só define a sexualidade depois de uma certa idade. Eles podem optar por uma especialização sexual depois já de terem os seus corpos físicos definidos. Portanto, são situações e são criaturas completamente desconhecidas de nós que vivemos na superfície. E primitivas, no sentido espiritualmente primitivas. E que estão sendo, como eu falei, fortemente perturbadas atualmente. E há muitos textos, inclusive textos sagrados das tradições religiosas, que falam que essas criaturas vão sair e vão chegar na superfície e vão apavorar as pessoas. Isso já está acontecendo. Há uma fase da evolução dessas criaturas que se dá no não físico. Ou seja, isso aqui é uma representação de uma criatura física, um intra. Aliás, esse biotipo aqui é relativamente avançado, ele está mais ou menos por aqui, já próximo de saltar para o tronco central. Mas existem umas criaturas bastante estranhas aqui entre os intras, com aspectos vamos dizer assim, animalescos, no certo sentido, embora sejam criaturas humanas. Humanas no sentido lato sensu. A sua centelha apresenta uma estrutura semelhante à nossa, do grupo central. Pois bem, eles vivem no corpo físico até um certo momento, depois deixam o corpo físico e passam a evoluir esse segmento aqui que falta chegar no topo, fora do corpo físico. Então, a gente pode graficamente representar a seguinte: a partir de um certo momento, você tem uma criatura hiperfísica, isto é, um cocum, né? Um ser de luz. Ele apresenta matéria hiperfísica, ou podemos usar a expressão conhecida já, matéria astral ou matéria áurica. Ele passa a ser um habitante de um mundo paralelo, que é um pouco maior do que a Terra, e que os ETs chamam de Amala. Uma criatura, por exemplo, que se situe aqui, tem aqui o trecho em que ela evolui fora da matéria. Essas criaturas são muito conhecidas, né? Exus, né? Pombagiras, etc, etc. O que são? São djinas, que estão numa faixa vibratória mais ou menos nesse segmento, quer dizer, o início do segmento djina, podem ser positivos ou negativos, pode ser grupo de cura e manutenção, etc, ou grupos de instrução. Trabalho através do fenômeno mediúnico de maneira absolutamente convencional, não tem corpo físico, podem ter também, né? Mas de um modo geral, não tem corpo físico, vivem numa faixa vibratória específica de Amala. Agora veja, na perspectiva dos ufólogos, eles generalizam, né? Extraterrestre, é tudo que vem de fora. Não, a coisa não é bem assim. É a mesma coisa que você querer distinguir o pardal, por exemplo. Pardal que nasceu no ninho é uma coisa, pardal que nasceu no outro ninho é outra coisa. Não. A humanidade, ela é cósmica, no sentido de que é universal. Não interessa se a humanidade é da Terra, se ela aconteceu inicialmente num planeta lá ligado ao Sol de Aldebaran, ou se foi lá, sei lá, essas outras infinitas estrelas que estão aí só na Via Láctea. Quantos mundos abrigaram e desenvolveram humanidades? As humanidades não têm endereço. Nós somos seres do espaço. A criatura humana só habita planetas na sua fase embrionária.
Nós começamos nos mundos subterrâneos e vamos evoluindo até chegar na superfície. Um dia aprendemos a velejar o céu e um dia cortamos o cordão umbilical com o nosso sistema original. E vivemos no espaço, em grandes instalações. Podemos até fabricar base, montar bases em muitos sistemas, construir cidades. Esses povos subterrâneos, porque daqui para cá, 99%, vamos dizer assim, um chute estatístico qualquer, são habitantes de regiões subterrâneas. A humanidade sempre começa no subterrâneo, como os abissais, e vai migrando em busca do tronco central. Esse gráfico que eu fiz aqui, vocês poderiam ter uma noção mais exata dele se desenhassem assim, ó, como uma coroa. Esse ponto aqui, uma coroa que tem uma ponta mais alta, né? Coroa de botar na cabeça, né? Porque esse pontinho daqui é o mesmo pontinho daqui, ó. Fecha isso. Desenha uma cartolina assim desse tamanho, desse formato, e fecha, encosta essas pontinhas aqui. Fica isso. Aqui tem um ponto, que é esse ponto aqui. Aqui a centelha se manifesta nesse ponto e migra. A parte positiva vai para um lado, a parte negativa vai para o outro, criando essas duas grandes legiões de seres ou família de seres. Os construtores e os mantenedores, até se encontrarem aqui novamente no centro. Aí ele começa a migrar realmente para cima, né, para o ápice da manifestação do reino humano. Essa migração se dá após que essas duas parcelas, essas duas polaridades se fundem e se repolarizam, mas num outro campo de manifestação. A gente chama de polarização horizontal. Aí acontece a especialização sexual, masculino e feminino. Aqui não há especialização sexual, né? São todos hermafroditas. A especialização ocorre depois do nascimento, por opção do indivíduo. Enquanto aqui não. Nós entramos aqui ainda na parte subterrânea, chegamos num determinado momento, chegamos na superfície da Terra. Aqui já estamos polarizados, masculino e feminino. No momento em que isso aqui se divide, há essa polarização, nasce o fenômeno conhecido e hoje bastante popularizado da alma gêmea, né? É a mesma pessoa, polaridades diferentes, e essas duas partes começam o seu programa de evolução, subindo, sempre se encontrando de vez em quando, até que aqui para diante se funde definitivamente numa única criatura, migrando para, enfim, para o ápice da evolução humana. Todo o drama humano é essa procura. Essa tentativa de reatar relações consigo mesmo em nível espiritual. Todas as buscas, sejam kármicas, etc., etc., é em decorrência dessa força aqui, né? Dessa força de atração. Essa criatura positiva normalmente sempre vai tomar corpo feminino, e a parte feminina sempre vai, em princípio, tomar corpo masculino. A não ser por experiências necessárias para a evolução, pode haver a troca, né? Troca kármica. Mas normalmente, como via de regra, é esse o sistema. E assim evolui. Um dia aprende a habitar o mesmo corpo, né? Já contei isso aqui. Quantas naves extraterrestres têm tripulação inteiramente masculina? Na verdade, cada corpo masculino daquele tem as duas partes convivendo junto, e a parte feminina, o corpo feminino ficou guardado, ou na nave-mãe, ou no sistema de origem. Eles usam o veículo masculino como uma roupa adequada para os trânsitos e para as missões espaciais. Mas há também corpos femininos, ocupados também pela parte feminina. Portanto, os dois estão juntos, aprendem a viver no mesmo corpo, a se manifestarem no mesmo corpo. E com o tempo passam a ser andrógenos, né? Há uma fusão e a criatura muda o sistema de reprodução completamente. Entra aquele esquema dos casulos, né? A criatura fica num estado, entra numa hibernação, nasce em torno dela toda uma estrutura de proteção como se fosse um casulo, e depois o casulo se rompe e tem uma criatura perfeita, novinha dentro, que também com as duas polaridades, né? Costumam fazer isso, inclusive, em grupos. É um casulo grudado no outro. Há muitos sensitivos que já viram isso, inclusive, né? Porque esse sistema também ocorre aqui na Terra em regiões profundas, porque muitos seres avançados que estão nos ajudando montaram bases subterrâneas na Terra, né?
E há outros que são hiperfísicos, que também se reproduzem dessa maneira. Então, é assim que eu respondo essa questão que você coloca.